Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, das igrejas Pentecostal, Deus é Amor e de todos os ministérios. Prezados irmãos e ouvintes, quero ler uma palavra aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Título da mensagem: a sensualidade é condenada. Aí diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma delas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus, aleluia. Prezados irmãos e ouvintes, aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, no título da mensagem ainda está dizendo: a sensualidade é condenada. Podemos ver, prezados irmãos e ouvintes, que a sensualidade é condenada. Deus, de fato, não aceita a sensualidade. E eu queria hoje trazer aqui falar algo a respeito de pessoas, muitas pessoas que têm feito a casa do Senhor de boate, têm perdido respeito por Deus e para a casa de Deus. E na Bíblia Sagrada, ela não manda, a Bíblia Sagrada ela não manda que nós, cristãos, fazemos teatro. A Bíblia Sagrada ela não manda, não mostra e não manda nós fazermos coreografias e danças. E muitas pessoas têm trazido a coreografia para a igreja, o teatro e a dança. E isto não tem aproveito algum para o espírito, a não ser para a carne. Mas a palavra de Deus está dizendo que a sensualidade é condenada. É condenada. E sabemos que a coreografia, o teatro, a dança, ela traz a sensualidade para a igreja. Traz a sensualidade para o povo de Deus. Muitas pessoas usam a Bíblia dizendo que Davi dançou, que Miriam dançou. Realmente, Davi dançou, Miriam dançou. Mas a Bíblia, em momento algum, mostra o ministério da dança. Não existe o ministério da dança. Davi dançou, creio eu, num momento aí de alegria ou fraqueza, sem vigiar, porque Davi, sendo o segundo coração de Deus, ele foi uma pessoa que adulterou e cometeu e matou ali Urias. Então o homem é muito falho, e por isso que a palavra de Deus manda nós não olhar para o homem, mas olhar para o Senhor Jesus. Miriam também dançou, mas não foi mandado por Moisés e por nenhum homem de Deus que ela dançasse. Então vemos que o ministério do teatro, da coreografia e da dança não é bíblica. Isto é sensualidade, e a Bíblia aqui está dizendo que condena. E Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, todas as coisas, se eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas nem todas as coisas convêm. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa dentro da casa de Deus, eu posso fazer, mas não convém. Não é lícito. Então veja bem, eu tenho notado, e através desta dança de Davi,
eu respeito muito Davi, foi um grande homem de Deus, cometeu pecados contra Deus, mas ele se humilhou depois, Deus perdoou, porque todo aquele que confessa e deixa o pecado, recebe o perdão. Também não estou falando mal de Miriam, né? Mas ali já era o diabo usando eles, a fraqueza deles, que nem está usando hoje a fraqueza de muitos, para já trazer a dança para a igreja. Como o diabo tem entrado nas igrejas realmente usando Davi e Miriam. Eu sei que alguns podem dizer, irmão, mas você está falando de Davi, quem foi Davi, o rei Davi, Miriam? Eu não estou falando mal deles, são pessoas de Deus, mas eu creio ali que naquele momento de fraqueza ou alegria, eles fizeram algo ali que ia prejudicar a igreja hoje, como prejudicou. Tanto é que tem teatro hoje, coreografia e dança dentro da igreja. E eles usam qual versículo? De Davi e de Miriam. Já era o diabo já para implantar essa sujeira dentro da casa de Deus. E os pastores, no altar, na frente da obra, que é uma pessoa de muito valia, que é o anjo da igreja, que eu respeito muito, mas que eu tenho que falar que está dormindo comendo mosquito, que não está vendo uma coisa dessa, e que não repreende essas ações. Porque a Bíblia não mostra ministério de dança, entende? E eu queria até dizer que o missionário é um homem de Deus, um homem que tem pregado a doutrina, santidade, corpo, alma e espírito. Um homem que tem batalhado em cima da santidade. Mas eu tenho notado e chama a atenção nesse vídeo do missionário que ele venha pregar contra a coreografia. Que eu não tenho visto o missionário pregando contra a coreografia, né, dentro da igreja. E muitas igrejas, Deus é amor, por algumas pessoas desobedientes, tem trazido por alguns pastores desobedientes e por algumas irmãs desobedientes, tem trazido a coreografia para dentro da igreja. Era o que o diabo queria. E o diabo conseguiu. Mas eu tenho visto que tem muitos irmãos que batem nessa tecla aí e que não concordam com isso. Homem de Deus. Né? Eu não estou dizendo que o missionário... Não, o missionário é homem de Deus, mas eu quero que ele prega contra a coreografia. Porque isso ele tem que fazer. Tem que pregar contra a coreografia. E punir esses pastores que estão diante da obra, mas que não pregam contra o pecado mais. Que só quer andar de avião para lá e para cá, porque tem nome, mas na hora de pregar contra o pecado não prega. E eles podem ter nome aqui na terra, mas para Deus está apagado. Porque os verdadeiros pregadores não precisam de andar de avião, porque na hora que eles pegam a palavra de Deus, eles pregam a verdade. E tem nome, é grande, tem fama, mas não prega isso aqui, ó, a palavra. Só prega para agradar o povo e prega pecado no povo. Entende? E tem pastores sérios por aí que eles não aceitam essas práticas nas igrejas deles. Eu vou até citar aqui 2 pastores sérios que eu admiro, que Deus tem usado, que eles não aceitam isso na igreja deles. Um é o pastor Luiz Guerreiro, lá de Portugal. Esse pastor Luiz Guerreiro de Portugal, ele tem pregado contra batismo no tanque, mini saia, mini blusa, pintura. Ele tem pregado contra a coreografia, ele é um homem que realmente tem pregado contra o pecado. E o outro pastor é o pastor do pasto, que também não aceita essas práticas na igreja dele, que Deus pôs na mão dele. E nós, o Deus de amor também, não aceitamos isso aí. Só que tem muitos pastores rebeldes e irmãs rebeldes
que estão aceitando isso aí. E nós, principalmente missionários, tem que bradar contra a coreografia, o teatro e a dança. Isso aí não é bíblico. Se é bíblico, me mostra, porque eu não achei ainda. Não achei. Glória a Deus, aleluia. Eu não achei. Porque não adianta ler a Escritura se você não busca o Espírito, a revelação do Espírito Santo. Não adianta. Você pode ler a Bíblia, mas se você não buscar, deixar Deus te revelar, você não vai nunca entender que aquilo é pecado, é morrer no pecado. E morrendo no pecado, você já viu, é condenação. Condenação. E também quero dizer, em lugar nenhum, a Bíblia mostra fazer teatro, coreografia, danças. Miriam dançou, Davi dançou, mas já era o diabo enganando eles. Já era o diabo enganando eles. Já para a dança entrar nas igrejas, e o diabo conseguiu. E o que acontece que nem o pastor John Mancha diz que ele foi excluído, que é uma pena, porque aquele irmão lá tem pregado contra a coreografia, dança e o teatro. É um homem de Deus, tem pregado a doutrina, tem pregado aquilo que Deus manda. Mas sendo os pregadores de doutrina, eles são disciplinados, são afastados, porque o diabo não deixa eles continuar pregando a verdade, porque senão as almas vão abrir os olhos, vão ser salvos. Então o diabo logo usa alguém para cometer ali falar que eles acusar eles de alguma coisa, para ali disciplinar e colocar ali fora do campo de batalha, para que o diabo então possa continuar dominando a casa de Deus. E é isso que está acontecendo. E o pastor John Mancha é um que foi disciplinado, e é uma pena, porque ele pregava realmente a doutrina, né? E muitos que estão pregando a favor do pecado, né, não é disciplinado, né, e está aí pregando o que quer e não é disciplinado. Então a gente vê que realmente os pregadores de doutrina sofrem. Os pregadores de doutrina sofrem. Por exemplo, às vezes eu subo no altar para pregar a doutrina de Cristo, para abrir os olhos do povo contra o pecado. O pastor já olha de rabo de zóio, já não está gostando. Por quê? Porque ele não prega, ele não está vivendo aquilo, e se você prega, já mexe logo na ferida, no pecado dele, então ele já fica irado. Então ele começa a pensar, o diabo já põe na cabeça dele: tira esse pregador daí, esse pregador vai te complicar. Então eles logo levantam a calúnia contra o pregador de doutrina para tirar o pregador de doutrina do campo de batalha. Essa é a verdade. E os perversos, os famosos que tem nome, fica lá dentro fazendo e falando o que quer e ninguém fala nada. Por quê? Porque tem nome e tem gente que passa a mão na cabeça. Essa é a verdade. E eu não estou aqui para agradar, nem para falar mal nem bem de ninguém, se está errado ou certo. Eu estou aqui para defender o Evangelho. O meu compromisso com Deus foi esse, que até o dia que eu estiver vivendo aqui na terra, eu vou defender o Evangelho. Não estou para defender ninguém. Mas se eu tenho que defender um homem de Deus, eu também tenho que defender. Porque muitos pregam mentira, pregam pecado e não é disciplinado. E os que pregam a verdade é disciplinado. A verdade é essa. Então eu quero chamar a atenção dessas irmãs que estão vivendo na prática da sensualidade. Quer dizer para vocês que você não conhece Bíblia. Para vocês lerem aqui no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A sensualidade é negada, meus irmãos. É negada. E isso aí traz a prostituição para a casa de Deus. Isso aí não traz nada de bom para o espírito, não.
E me mostra onde tem ministério de dança. Porque eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não achei. Viu? Não achei. Então, eu quero que vocês leiam essa palavra e que o missionário brada contra as coreografias, contra as danças e o teatro dentro da igreja. Isso aí não é de Deus, não. Porque tem irmã aí, dentro da igreja de Deus e Amor, que está cantando, está fazendo esse sinal. Está trazendo a dança. Né? E o diabo está entrando devagarzinho na igreja. E quando alguém brada contra o pecado, não gosta, faz cara feia. E eu com isso? Eu estou aqui para defender o evangelho, não é para defender ninguém, não. Não é para defender ninguém, não. Porque se fosse em defender os outros, coisa errada, eu também andava errado. Mas eu não consigo. Eu aceitei o verdadeiro evangelho. Eu fui transformado, eu fui purificado, transformado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, para viver e pregar a verdade. Então, não é porque é a Igreja Deus e Amor que eu tenho que estar falando aqui ou inventando historinha, não. O negócio aí não tá bom, não. Essas coreografias na Igreja Deus e Amor tem que parar. Teatro e dança. Isso não é de Deus. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer, está fora do espírito. Davi dançou, Miriam dançou. Você fala que Miriam dançou, mas você não fala que ela foi leprosa lá. Ficou leprosa lá por rebeldia. Você fala que ela dançou, mas você não mostra, como mostra a Bíblia, que ela ficou leprosa lá por rebeldia. Você fala que Davi dançou, mas não fala que adulterou e matou. E depois se humilhou, amém. Mas nós não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Cristo. Até eu fiz uns vídeos, gravei uns vídeos, olhar para Cristo. Porque se olhar para o homem, você vai cair. É por isso que muitos caíram. O irmão lá faz, a irmã lá tem nome, o irmão tem nome. E dança, faz coreografia, eu também vou fazer. Você tem que olhar para Cristo. Aonde que você me mostra que Jesus ficou dançando? Aonde que você me mostra que Jesus ficou arrastando o pé para lá e para cá? Aonde você me mostra que Jesus ficou fazendo teatro? Coreografia? Aonde? Os discípulos, Moisés, homem sério, Josué, Caleb. Estou falando de homem sério. Josué, Caleb, Moisés. Aonde? Jesus, discípulo, Paulo, Pedro, João. Aonde? Não tem. Entende bem? Não tem. Então, eu estou aqui hoje para chamar a atenção, porque o Espírito Santo tem cobrado de mim de eu pregar desta forma. Porque o Espírito Santo já não suporta mais, Deus já não suporta mais tanto urubu dentro da igreja comendo carniça. E os urubu lá dentro, em cima do altar, não fala nada. Porque para mim, esses pastores é um bando de urubu. É um bando de urubu que vai ter que dar conta no último dia. Para mim não é pastor. Eu respeito muitos pastores, mas para mim não é pastor. É um bando de urubu que está em cima dos altares e vai ter que dar conta no último dia. E para falar a verdade, eu acho que esses pastores até gostam de ver que as irmãs ficam agachando para lá e para cá, mostrando às vezes que é parte íntima, porque eles vão ser vergonha. Porque se fosse homem de Deus, bania essas coisas da igreja. Casa de Deus não é boate e nem centro de macumbaria, nem carnaval. Casa de Deus é casa, lugar de reverência. Guardar os seus pés e contemplar na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui não tem pregação para agradar a gente que anda pervertendo a casa de Deus, não. Aqui a pregação é para agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? E eu acho que é bom vocês ouvir esse vídeo, que vocês vão aprender. E não adianta falar que eu estou fora do Espírito, não. Porque eu estou no Espírito Santo de Deus. Eu conheço bem o Espírito Santo. Porque os pastores hoje em dia, eles querem encher a igreja, querem agradar o povo, mas não está nem importando se está agradando Jesus, e Jesus voltando. O anticristo já vem aí, a grande tribulação, e o povo de Deus brincando de coreografia.
brincando de sensualidade. Um bando de urubu comendo carniça, dormindo. Que quando Jesus voltar, se dá o arrebatamento, vocês nem vai ver a igreja de Cristo subir. Nem vai ver. Certo? E o povo de Deus, eles não têm buscado o Espírito Santo, então está pregando coisa que não existe. Uns pregam contra o dízimo. O camarada tem a cara de pau de pegar a Bíblia, usar a Bíblia que nem o diabo usou lá no deserto com Jesus, para pregar contra o dízimo, para pregar contra a santificação, para pregar que o povo de Deus vai passar em grande tribulação, a maior cara de pau usando a Bíblia, não tem nenhum pingo de revelação do Espírito Santo. E depois diz que é pregador, que é homem de Deus, eu fico admirado. Pregador, homem de Deus, não tem a revelação do Espírito Santo, sabe? A palavra de Deus está bem clara, explicando. Mas se você não tem a revelação do Espírito Santo, fica difícil. É porque não tem que dar dízimo. É porque a igreja porque a igreja de Cristo vai passar por grande tribulação. É porque não tem que ter santificação nada. É porque a dança é de Deus, coreografia de Deus, teatro é de Deus, torcendo a palavra, mentindo para o povo. E o Espírito Santo, o nosso Deus já não suporta mais essa tamanha mentira e sujeira que está acontecendo nas igrejas. Então, o pastor Johnny é um homem que tem pregado a doutrina, pena que foi disciplinado, e muitos que pregam a doutrina, como eu sou um pregador de doutrina, eu tenho passado luta, porque os que não querem, e é maior do que a gente que está dentro da igreja, logo eles querem derrubar a gente. Logo eles querem pôr um fim na gente, porque eles sabem, o diabo já fala para eles. O diabo fala, arranca daí que vai te complicar. Teve pastor de falar isso para mim. Eu sabia que esse irmão ia me complicar aqui. Por quê? Porque ele estava roubando da obra de Deus, mentindo para o povo, andando em pecado, e eu pregava contra o pecado e ele não gostou. Então eles querem abafar os pregadores de doutrina para que venha parar a santificação, para as igrejas encher de pecado. E é isso que muitos estão querendo. Mas o povo de Deus, os pregadores sérios, vai continuar até o fim. E cada dia mais o Espírito Santo vai usar mais para combater essa prática, esse pecado. Porque Deus não deixa a igreja dele perecer. Nós estamos vivendo últimos dias. E os falsos profetas têm nos rodeado, como dizia Paulo a Timóteo. Têm nos cercado com fábulas, palavras que agradam o povo e que têm aceitado o erro dentro das igrejas. Na face inteira, no mundo inteiro. E Deus já não suporta mais isso. Mas os poucos que Deus tem, esses vai continuar pregando. Eu não canso de pregar a doutrina. Como Noé não cansou de pregar a verdade, eu também não canso. Porque quanto mais eu prego, mais eu quero pregar a santidade e viver nela. Porque eu estou chegando cada dia mais perto de Deus. E esses que estão levando a obra de Deus com brincadeira, brincando com Deus, com a casa, com as almas, com a casa de Deus, com as almas, estão chegando cada dia mais perto do inferno e não estão percebendo. Então eu não estou aqui para julgar e nem condenar, mas eu estou aqui para te alertar. Tome cuidado, pastor, irmã, que fica aí rebolando, dançando, dizendo que isso aí é de Deus, coreografia, teatro, dança, não é de Deus. E Deus vai cobrar caro. Por isso Deus está cobrando aqui hoje neste vídeo de vocês. E vocês não dando ouvido, aí vocês estão avisados, não tem desculpa no último dia. Porque a palavra de Deus diz bem claro aqui. A sensualidade é condenada. Todas as coisas me são listas,
mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo diz que todas as coisas ele poderia fazer, mas ele não deixaria dominar por nenhuma delas. Por quê? Para agradar a Deus. Porque é muito fácil eu agradar eu e o povo. Você quer ver eu agradar o povão? Você quer ver? Olha a comparação aqui. Você quer ver eu agradar o povão? Pode pintar, pode ir para as praias, ficar no sim, isso é bobeira de igreja por aí. Pode cortar cabelo sim, pode casar 2 vezes, pode fornicar antes do casamento, pode. O que tem? Vocês é jovem. As crianças podem viver nas televisões sim, é criancinha. Aí Deus mostrou para a irmã lá, Francilina, que foi arrebatada com as crianças lá no inferno lá. Tá vendo, pai que acha ruim? Quando o teu filho é repreendido e você não repreende, as crianças estavam lá no inferno lá. Ó. Você, quando não repreende teu filho, você está preparando teu filho para ele ir para o inferno. Grande pai você, hein? Grande cristão e pai é você e você, mãe. Entende? Então se eu pregar que mulher pode cortar o cabelo, pode ir para as praias, pode ficar nua, homem também, hospitalizão, beber, pode fazer o que quer, pode pular carnaval, fazer o que quer, dançar, fazer coreografia, teatro dentro da igreja, eu sou um pastor bom, esse pastor bom, esse aí é dos bons, esse aí pode tudo, mas só que eu vou ser lançado no fogo do inferno se eu pregar dessa maneira. Então o negócio, eu vou pregar para vocês a verdade que hoje é o quê? Porta estreita, caminho apertado, que leva ao céu. Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu quero dizer, se vocês não largaram as coreografia, teatro e dança, seu lugar é no inferno. Não estou julgando não, mas é lá. Você não largar de cortar o cabelo, irmã, pintar as unhas, batismo no tanque, mini saia, mini blusa, televisão, bebida, praia, nudismo e outras coisas mais, seu lugar é no inferno. Eu vou deixar bem claro. Eu, como um pregador do evangelho, eu não posso te enganar. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Agora, se você se santificar, orar, jejuar, vigiar, consagrar, você vai para o céu. Esse é o remédio para você ir para o céu. É consagrar, vigiar e santificar. Mas se você viver na prática do pecado dentro da igreja, tomando ceia, sendo batizado, não vai adiantar de nada. Você vai ouvir aquela palavra: apartar de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci. Hoje você diz que eu estou te julgando. Aquele dia é Jesus que vai te dizer: apartar de mim, maldito. Olha que palavra dura, saindo da boca de Jesus. Que eu nunca vos conheci. Senhor, mas eu fazia coreografia lá na igreja. Eu fazia teatro lá na igreja. Eu dançava lá pro Senhor. Eu assistia uma televisãozinha escondida, mas eu estava na casa do Senhor, pregava, cantava lá, andava de avião. Eu sou fulano famosão lá, fulana famosona. Gravei não sei quantos CD. Preguei não sei quantas pregações. O Senhor falando: não te conheço não. Apartar de mim que eu não te conheço. Então, o único caminho que nos leva ao céu é abandonar o pecado e deixar. Então, que você possa dar crédito nessa pregação, nesse ensino, nesse vídeo, e fazer um concerto com Deus. E que fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.